Olá pessoal, tudo bem? Hoje o Treino em Foco vai ser um pouco diferente, como também será ao longo dessa semana. Nós pensamos em lançar uma nova série e para lançarmos essa nova série nós vamos fazer uma semana temática com essa nova série. A ideia dessa nova série é que nós venhamos a analisar alguns artigos científicos de pesquisa de forma bem breve, geral, mas para que vocês possam ter uma interpretação ou uma ideia como o educador físico trabalha com essas informações científicas para qualificar o trabalho prático. Então, sempre aquela união entre a parte teórica com a aplicação prática, formando então um treino eficiente e qualificado com segurança. Então a ideia do Treino em Foco nessa semana temática é mostrar nessa semana 5 artigos para vocês que têm forte relevância com a prática da exercitação física. Mas nós temos um grupo de pesquisa ou um grupo de fomento à leitura no Facebook, que eu vou pedir para o Jefferson e o Ricardo colocar em link agora aqui no vídeo, onde vocês podem encontrar uma análise mais aprofundada dos artigos que nós vamos analisar ao longo dessa semana. Nós temos lá postado alguns artigos, já há algum tempo, alguns artigos que a gente entende que podem contribuir para, mais especificamente, acadêmicos da educação física e profissionais de educação física. Então eu vou começar aqui analisando o artigo de hoje, de segunda-feira, mostrando para vocês que o título desse artigo é Efeito Agudo do Intervalo Passivo e do Alongamento no Desempenho de Séries Múltiplas. Então vejam bem, aqui na verdade é nós nos perguntarmos assim, até que ponto é produtivo ou improdutivo nós fazermos alongamentos entre séries de exercitação. Quando os autores aqui colocam séries múltiplas, eles estão considerando aqui 3 séries que foram avaliadas ao longo desse trabalho. Na introdução, a gente lembrando sempre que um artigo de pesquisa, na ideia da introdução, é que os autores consigam mostrar a relevância do trabalho para uma determinada área temática de estudo. E eu vou destacar aqui alguns pontos que os autores colocaram. Então eles colocam um determinado ponto aqui do artigo, diferentes tipos de atividade durante o intervalo, vejam bem, durante o intervalo, e diferentes tempos de recuperação nesses intervalos entre as séries podem resultar em distintas respostas fisiológicas. Então eles já começam a introduzir e colocar a temática deles, que é analisar o que fazer nesses intervalos entre séries de exercícios. Alongar ou não alongar? Isso é produtivo ou isso é não produtivo? Eles, continuando aqui, eles colocam que o intervalo de recuperação entre as séries pode influenciar sobre as adaptações do sistema neuromuscular e endócrino, levando aqui uma adaptação, então, podendo ser produtiva ou não produtiva, isso que é o tema aqui da pesquisa dos autores. Liderado pelo Souza, como eu coloquei anteriormente. Ainda na introdução, os autores colocam: a fadiga durante o TF, que é o treinamento de força, parece ter íntima relação com o tempo e o tipo, vejam bem, o tipo de intervalo adotado entre as séries, tornando-se um elemento importante a ser considerado pelo profissional que prescreve na busca de melhores efeitos, quanto no aumento do potencial de adesão das pessoas a esses programas de treinamento. Então ele começa aqui a usar a literatura disponível nacional e internacional, argumentando a seu favor, no intuito de mostrar a relevância do seu trabalho, e ele fecha então a introdução colocando os objetivos. Isso é de praxe em pesquisas, né? Final do capítulo introdutório se fechar com o objetivo geral do trabalho. Então vejam bem como é que ele fecha com o objetivo. Sendo assim, o objetivo desse experimento foi verificar o efeito agudo do intervalo passivo e do alongamento estático, sendo realizado entre as séries sobre o número de repetições máximas, então ele levou os indivíduos até a fadiga, fez falha momentânea concêntrica, sobre a resposta da percepção subjetiva de esforço e sobre o volume total de número de repetições, isso para cada exercício que ele analisou, em um protocolo de séries múltiplas, 3 séries, com sobrecarga ajustada pelo teste de 8 RMs utilizado para homens treinados. Então ele já coloca aqui uma ideia geral do objetivo do trabalho. E aqui agora vem os procedimentos metodológicos. Dentro dos procedimentos metodológicos ele caracteriza aqui a amostra, e vejam bem a amostra utilizada pelos autores. 14 homens voluntários, praticantes de programas supervisionados de musculação para hipertrofia muscular,
com experiência mínima de 1 ano nos exercícios analisados. Então eu acredito que muitos seguidores do Treino em Foco se caracterizam próximo ou talvez até exatamente como está caracterizado a amostra desse estudo. Ou seja, são pessoas que treinavam para hipertrofia, eram pessoas que já estavam há 1 ano treinando esse programa. Então você, nosso seguidor do Treino em Foco, está mais ou menos dentro dessa dinâmica de experiência de treinamento, vai ter mais ou menos representado as suas repercussões fisiológicas nesse trabalho. Dentro dos procedimentos eles colocam assim: os indivíduos foram submetidos a 4 sessões de coleta de dados, isso em dias diferentes, sendo 2 delas destinadas à determinação da carga de 8RM. Então, a quilagem adotada, o critério para estabelecer o peso, a quilagem nos 2 exercícios que foram analisados, foi a execução de 8RMs. Foi colocada uma quilagem que os indivíduos pudessem realizar 8RMs na primeira série. Então, os 2 primeiros dias foram utilizados justamente nesse objetivo, de estabelecer essa quilagem e ver a coerência dessa quilagem entre um primeiro e segundo dia. Foram coletados os números de repetições máximas e percepção subjetiva de esforço no final de cada série, e aplicou-se procedimentos estatísticos para analisar. Nos exercícios de supino reto com barra livre e agachamento no Smith. Então foram os 2 exercícios avaliados aqui, a questão de alongar ou não alongar entre as séries. Supino livre e o agachamento Smith. Ainda alguns detalhes aqui: um intervalo de 48 horas para aplicação das 2 sessões de protocolos experimentais, que é quando os indivíduos alongavam e não alongavam. Então ele sempre deu aí 48 horas, ou os autores permitiram 48 horas de recuperação entre uma aplicação de uma bateria de teste e outra. 3 séries de supino reto e no agachamento com intervalos de 2 minutos foram realizadas de forma passiva ou incluindo 30 segundos de exercícios específicos de alongamento para os grupos musculares envolvidos nos exercícios. Então vejam bem, num determinado dia esse grupo de 14 pessoas, de homens treinados, faziam as 3 séries do exercício no agachamento Smith e no supino livre, 2 minutos de intervalo entre essas séries de forma passiva, não se fazia nada nesse momento dos intervalos. Em outro dia eles repetiam exatamente o mesmo protocolo, com exatamente a mesma quilagem, exatamente os mesmos exercícios. Entretanto, nesses 2 minutos de intervalo era aplicado numa determinada parte desses 2 minutos de intervalo 30 segundos de alongamento, realizados 30 segundos de alongamentos específicos para a região. Ele também descreve aqui, os autores também descrevem como é que foi a metodologia do teste 8RMs, eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês, só vou chamar a atenção aqui de alguns pontos específicos. Visando reduzir a margem de erro nos testes de 8RMs, para a determinação da quilagem, esses testes, volto a frisar, salientar isso, foram adotados os seguintes estratégias. Aí ele coloca aqui 4 ou 5 estratégias adotadas pelos autores para tentar minimizar a margem de erro. Sempre há uma determinada margem de erro em determinados protocolos experimentais. O que se busca é minimizar ao máximo essa margem de erro para que, com isso, os resultados que nós obtivermos no estudo tenham maior segurança de análise e aplicação. Então, os autores também fizeram esse tipo de condução no estudo. Eles também descrevem aqui as execuções, como foi a execução no supino, como foi a execução do agachamento, qual foi o protocolo técnico de execução, as amarras técnicas de execução. Não vou entrar em detalhes aqui, sugiro para vocês que entrem na Ciência do Treino em Foco e avaliem esse artigo, analisem isso no artigo. Os procedimentos de coleta de dados, que tem alguns detalhes aqui que eu ainda gostaria de chamar a atenção, ainda dentro da metodologia do estudo. Foi ajustada a carga para 8RMs, como eu já havia falado antes, e os voluntários realizaram 3 séries no supino reto e no agachamento, sendo que todas as séries executadas até o alcance da falha muscular concêntrica. Então foi feita a falha concêntrica aqui, mantendo um padrão de execução. Isso é muito importante. Nos 2 momentos, com alongamento entre as séries e sem alongamento entre as séries, entre essas 2 sessões, que foi dado 48 horas de intervalo, é importante manter um padrão, um protocolo padrão de avaliação. E isso foi feito seguindo esses procedimentos de amarra técnica de execução, quilagem de execução e assim sucessivamente. Os autores também, dentro da metodologia, descrevem como foi feito os alongamentos. Eu não vou agora aqui comentar para não me alongar demais. E para fechar a parte de metodologia aqui, os autores colocam o seguinte: esses procedimentos foram realizados entre a primeira e a segunda série e entre a segunda e terceira série. Ou seja, os alongamentos executados numa determinada sessão foram feitos entre a primeira e segunda série e entre a segunda e terceira série. E se observou se isso deu algum impacto, algum resultado sobre o número de repetições na série e sobre a percepção subjetiva de esforço que as pessoas executavam naquela série. Agora, os resultados são bem interessantes, eu vou trabalhar bastante aqui na tela do computador para explicar para o pessoal. Então vejam bem, aqui descrevendo os resultados, coloco assim: no exercício de supino reto,
O resultado da ANOVA, que é um procedimento análise de variância, um procedimento estatístico para ver diferenças entre grupos, das médias entre grupos, a análise intragrupos entre o grupo de intervalo passivo e o grupo de alongamento, ocorreram diferenças estatisticamente significativas para um P menor que 0,05, uma probabilidade menor que 0,05, na segunda série e na terceira série. Vejam bem, na terceira série o grupo de intervalo passivo realizou 6 repetições máximas na segunda série. Isso para o exercício de supino reto. Eles realizaram 6 repetições, depois de 2 minutos de intervalo, e o grupo de alongamento realizou 5,2. A diferença entre 6 repetições máximas em média na segunda série, sem alongar, e com alongamento 5,2 repetições em média, já deu uma diferença significativa, uma probabilidade menor que 5%. E na terceira série isso também ocorreu. O grupo que fez intervalo passivo realizou 4,1 repetições, enquanto que o grupo que fez alongamento entre as séries realizou 3,3 repetições máximas em média. Então já houve um decréscimo aqui. E aqui está o gráfico para a gente analisar isso. Então, por exercício de supino, vocês podem perceber que ao longo das 3 séries com o intervalo passivo, que é o GIP aqui, grupo com intervalo passivo, a primeira série foi 8 repetições, a terceira série já caiu, a segunda série já caiu esse número de repetições máximas e a terceira série caiu mais. O mesmo ocorreu para o grupo que fez alongamento. O que chama a atenção aqui é que para a primeira série com grupo com intervalo passivo ou alongamento, o número de repetições máximas foi o mesmo, 8 repetições máximas, 8 repetições máximas. Na segunda série, essas repetições máximas já caíram, aqui foi 6 e aqui foi 5,2. E essa diferença já foi estatisticamente significativa. Para a terceira série, aqui foi 4,1 repetições máximas e aqui foi 3,3 repetições máximas, com alongamento. Então, já houve uma diferença significativa nessa terceira série entre quando os indivíduos não alongavam e quando os indivíduos alongavam entre as séries. Notadamente, uma produção menor de repetições máximas quando se alonga ao longo das séries. Ainda nos resultados aqui nós podemos perceber que no exercício agora de agachamento, o que foi encontrado pelos autores da pesquisa? O resultado da ANOVA na análise de grupos entre o grupo com intervalo passivo e o grupo com alongamento, ocorreram diferenças estatisticamente significativas também com uma probabilidade menor de 5%, apenas na terceira série. O grupo com intervalo passivo fez 4,9 no agachamento, repetições máximas no agachamento, enquanto que o grupo com alongamento fez 4,2 repetições máximas na terceira série, e essa diferença foi estatisticamente significativa. A gente pode vir aqui para o gráfico e analisar isso exatamente aqui no gráfico. Nós temos, lembrando, para a primeira série do agachamento, tanto no intervalo passivo quanto no intervalo com alongamento, o critério era 8 repetições máximas. Então, 8 repetições máximas, 8 repetições máximas. Foi mantida a quilagem, na segunda série já houve um decréscimo dessas repetições máximas, mas no grupo que teve intervalo passivo e no grupo que alongou, essa diferença não foi significativa, não houve um impacto do alongamento. Entretanto, na terceira série, o grupo que não fez o alongamento fez 4,9 repetições máximas em média, enquanto que o grupo que alongou fez 4,2 repetições máximas em média, e essa diferença já se mostrou estatisticamente significativa, gerando, portanto, um impacto nessa repercussão. Se a gente analisar agora a coluna do lado direito, os autores também quantificaram o volume total do número de repetições máximas executadas ao longo das 3 séries. E eles verificaram que não houve uma diferença estatisticamente significativa em alguns pontos aqui. Vamos ler. A análise do volume total do número de repetições máximas, figura 5, os resultados do teste T pareado, que é um teste estatístico para analisar a diferença entre as médias, apenas o exercício supino reto apresentou diferença significativa. Então, olhando aqui o gráfico, a gente tem o somatório quando não fez o trabalho de alongamento, somando o número de repetições máximas nas 3 séries, foi um número de 18,3 repetições máximas, enquanto que o grupo que alongou foi de 16,8 repetições máximas. Nesse caso, houve uma diferença significativa entre quem não alongou fez mais repetições máximas na série, quem alongou fez menos. E no grupo do agachamento, embora tenha havido, vocês podem perceber aqui no gráfico, para o grupo que não alongou um número de repetições máximas totais maior do que quando houve alongamento, essa diferença não foi significativa. Esse grupo sem alongamento fizeram no total das 3 séries 19,2 repetições máximas, aqui está o dado, e quando o mesmo grupo alongou, fizeram 18,7. Essa diferença foi menor, houve uma diferença, mas essa diferença não se mostrou estatisticamente significativa.
De uma forma geral, aqui tem alguns comentários dentro da discussão do resultado. É um ponto importante também do artigo, porque logo após a apresentação dos dados, a gente discute esses resultados, joga a literatura e tenta comparar os resultados obtidos no presente estudo com os resultados já obtidos na literatura em trabalhos similares. E aí tentar produzir alguma linha de raciocínio lógico diante dos resultados. Vou comentar uns dados bem básicos aqui para a gente já ir encaminhando o fechamento da postagem de hoje. Os resultados do presente estudo demonstraram haver uma diminuição no desempenho do número de repetições máximas quando comparados os intervalos, sendo realizados de forma passiva com os exercícios de alongamento. Nesse sentido, para os exercícios supino reto, foram observadas diferenças significativas de 18,9% e 13,3% nas séries 2 e 3, respectivamente. Ou seja, quando se fez o alongamento, na segunda série, o número de repetições máximas já foi 18,9% menor do que quando não se fez o alongamento. Para a mesma quilagem, mesmo padrão de movimento, mesmo análise, mesmo exercício executado, mesmos indivíduos. E na terceira série, essa diferença foi de 13,3%. Ou seja, quando se fez o alongamento, o número de repetições máximas produzidas na terceira série foi 13,3% menor do que o produzido na terceira série sem o alongamento. Para o exercício de agachamento, ocorreram diminuições significativas de 14,4% somente na terceira série. Ou seja, no agachamento, a segunda série já houve diferença significativa, menor para quando se fez o alongamento, porém a terceira série que deu diferença significativa com um percentual de diferença de 14,4%. Mais uma vez, quando se fez o alongamento entre as séries de agachamento no Smith, com quilagem para 8 RMs com 2 minutos de intervalo introduzindo esse alongamento, a performance da terceira série, pensando em número de repetições máximas executadas, foi de 14,4% menor. Então esse é um resultado bem expressivo. Acredito que você, nosso seguidor do Treino em Foco, já está entendendo qual é a lógica, então, de conclusão desse trabalho. Eu apontei aqui alguns aspectos que os autores discutem ao longo da discussão dos resultados, bem interessante, sim, a forma de tentar explicar, o cruzamento com a literatura. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão vai ficar muito cansativo, talvez, para vocês, essa postagem. Mas, como eu disse, vai estar no nosso grupo Ciência Treino em Foco e vocês podem entrar lá, vai ter minhas análises colocadas, salientando os pontos importantes do trabalho. Agora a gente vai aqui para um aspecto final de conclusão do trabalho dos autores. Então vamos lá, vamos rodar para frente aqui e a gente vai direto então para o tópico ou capítulo conclusão. Vejam bem como os autores concluem o trabalho. De forma aguda, assumindo-se as limitações desse estudo, porque todo estudo apresenta algumas limitações. Eles apresentam essas limitações principalmente no teste 8RM, como ele foi executado, mas não são limitações que têm poder corrosivo sobre o trabalho. Apenas apontam no sentido de se ter um olhar com cuidado sobre os resultados, pois apresentam algumas limitações. De forma aguda, assumindo-se as limitações desse estudo e as características do grupo amostral, ou seja, os resultados aqui são para homens com 1 ano de treinamento de hipertrofia, não são para mulheres com 1 ano de treinamento de hipertrofia, não são para homens que estão iniciando um trabalho de hipertrofia ou estão há 3, 4 anos com um trabalho avançado de hipertrofia. Sempre nós temos que ver os resultados perante a amostra analisada. Os resultados são para aquela caracterização da amostra. É isso que os autores chamam a atenção aqui. Quando comparados os intervalos passivos com os intervalos utilizando o exercício de alongamento, observou-se que pode haver uma diminuição no número de repetições máximas no decorrer de 3 séries quando se utiliza exercício de alongamento entre as séries. Para o exercício supino reto, ocorreram diminuições na segunda e terceira série, quando se fez o alongamento. Enquanto que no agachamento essa diminuição ocorreu somente foi observada na terceira série. O impacto foi maior, consequentemente, no exercício de supino reto. Houve um impacto no agachamento, mas ele foi um pouco menor e se produziu estatisticamente somente na terceira série. Fechamento do estudo aqui. Conclui-se que o exercício de alongamento estático, quando realizado entre as séries, pode provocar diminuição no desempenho de força em séries múltiplas com cargas ajustadas a 8 RMs. Então, esse trabalho é mais um trabalho que corrobora no sentido de apontar que o efeito agudo do alongamento ele é pernicioso com a produção de força. Ou seja, o efeito agudo do alongamento ele prejudica uma produção maximizada e ideal de força. E aqui esse trabalho é mais um trabalho que mostra com indivíduos, volto a dizer, que estão há 1 ano de treinamento
a um ano de treinamento de hipertrofia. Não são fisiculturistas, mas estão a um ano de treinamento com hipertrofia, são homens. Com mulheres a gente não pode retratar nada, pois o estudo não foi feito com esse gênero. Então, nesse sentido, outros trabalhos também já apontavam que o efeito agudo, vejam bem, o efeito agudo, aquele imediato, durante as séries decai ou até mesmo antes do treinamento. Então é mais um trabalho que corrobora no sentido de, ao fazer um aquecimento, por exemplo, um treinamento, não introduzirmos nesse aquecimento o alongamento. Esse alongamento pode sim ser produzido ao final do treinamento, mas não no começo do treinamento. E a ideia de compormos alongamentos durante a série podem ser feitos, como foi feito aqui, mas há uma tendência de decréscimo da capacidade de repetição máxima durante as séries. Decai mais a capacidade de resistir ao esforço, ou seja, decai o desempenho quando se introduz alongamentos durante o trabalho. Bom, pessoal, hoje na segunda-feira a gente fez a apresentação de um trabalho bem interessante que foi apresentado na Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, uma revista bem conceituada, com qualis bem conceituado, que tinha como título Efeito Agudo do Intervalo Passivo e do alongamento no desempenho de séries múltiplas. E tem várias aplicações para nós. A aplicação maior é essa que eu coloquei agora, do aquecimento e do alongamento entre séries, que parece não ser produtivo. Esse trabalho, volto e reitero, é apoiado por outros trabalhos. Um último toque, referenciando aqui algumas perguntas de alguns seguidores, que colocam a questão de trabalhos internacionais também, logicamente a linguagem científica atual é o inglês. Entretanto, a população brasileira no modo geral e os nossos seguidores, entendemos assim no modo geral, não dominam o inglês para leitura. Por isso que eu procuro não fazer postagens de artigos na língua inglesa no Ciência do Treino em Foco. Procuro fazer postagens que eu vejo de bons artigos nacionais em língua pátria, para que a gente possa ter então uma disseminação maior dessas informações. Obviamente, trabalhos com maior estrutura e maior aporte até financeiro são encontrados em publicações internacionais. Uma ideia do Treino em Foco, talvez aí para o próximo ano, é fazer traduções de artigos internacionais para a língua pátria, para o português, para que possa ter acesso a diferentes seguidores. De qualquer forma, a gente lança hoje aqui a série. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Amanhã a gente vai trazer um outro artigo para ser analisado dentro do Treino em Foco. Semana que vem o cronograma normal e um dia da semana a gente vai introduzir essa análise de artigo dessa forma, analisando o artigo no próprio paper, na própria publicação. Então aguardo vocês amanhã, um grande abraço, a gente se encontra. Para a terceira série, aqui foi 4,1 repetições máximas e aqui foi 3,3 repetições máximas, com alongamento. Então já houve uma diferença significativa nessa terceira série, entre quando os indivíduos não alongavam e quando os indivíduos alongavam entre as séries. Notadamente, uma produção menor de repetições máximas